Oi, pessoal, tudo bem? Como estamos em ritmo de Copa, eu resolvi trazer algumas curiosidades para vocês sobre crimes que aconteceram em Copas do Mundo. Meu nome é Carolina e esse é o canal Pelas Páginas da História. Sejam todos muito bem-vindos e agora bora começar. Bom, o Brasil é o único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo desde 1930, quando esse evento começou. Inclusive, quem não sabe, a primeira Copa do Mundo foi realizada aqui na América do Sul, no nosso vizinho Uruguai. E daí por diante, a cada 4 anos, um novo país é escolhido para sediar esse evento de proporções mundiais. E já ocorreram inúmeros episódios memoráveis, com vitórias históricas, com placar chegando a 2 dígitos, quando a Hungria ganhou de 10-1 contra o El Salvador. Ou o inesquecível 7-1 da Alemanha contra nós mesmos, na nossa casa, inclusive na Copa de 2014. Feito esse que a Alemanha já reproduziu agora nessa Copa de 2026 contra o país Curaçao. Mas o fato é que não é só de futebol que vive a Copa. Tem muita encrenca que acontece por esse evento também. Porque por onde tem dinheiro e uma boa dose de fanatismo, vai ter crime. E como teve crime na história da Copa do Mundo, minha gente, senta que lá vem história. E eu vou contar para vocês alguns crimes bem emblemáticos, mas tem muitos outros que ao longo dessa Copa eu posso fazer vídeos complementares para contar. Mas vamos começar por ordem cronológica. O primeiro roubo da taça Jules Rimet aconteceu em 1966. Mas por que primeiro? Que ela foi roubada mais vezes, gente, sim. Como se já não fosse surreal o bastante roubarem uma vez a taça que premiava um campeão mundial, conseguiram roubá-la 2 vezes. Só que é importante lembrar que antes dessa taça ter sido roubada, ela já tinha ficado desaparecida durante a Segunda Guerra Mundial, porque o presidente da FIFA naquela época, chamado Ottorino Barassi, ele temia que os nazistas pegassem a taça e desaparecessem com ela, então ele achou melhor escondê-la. E ele escondeu essa taça na sua casa, numa caixa de sapato e ficou embaixo da cama dele. A intenção foi nobre e resolveu o caso, né? A taça não foi roubada na época. Mas, para matar a curiosidade, quem foi Jules Rimet que deu nome a essa taça tão desejada? Bom, ele foi o criador da Copa do Mundo, gente. O Jules Rimet, ele foi um advogado do século XIX que nasceu em 1873. E no ano de 1904, ele se tornou um dos fundadores da FIFA. E logo ali no início do século, a organização já queria realizar um campeonato mundial, mas por conta da Primeira Guerra Mundial que estava prestes a eclodir, eles acabaram segurando um pouco. A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918, até que, com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Europa voltou a se reorganizar e, em 1921, a FIFA já estava novamente estruturada e o Jules Rimet foi eleito presidente da federação, cargo que ele ocupou por 33 anos, até que, finalmente, em 1928, ele idealizou o Campeonato Internacional de Futebol. E, justamente para parabenizar o vencedor desse torneio, o Jules Rimet encomendou uma taça, que foi feita por um escultor francês. Essa taça era composta por uma estatueta com 35 centímetros de altura, que pesava quase 4 quilos. Ela era feita em prata e banhada em ouro e levava o seu próprio nome. E a taça Jules Rimet tinha uma particularidade que a tornava ainda mais desejada, porque o país que se tornasse tricampeão primeiro alcançaria a honraria de se tornar o dono definitivo dessa taça, podendo levar a taça embora para o seu país. O regulamento da FIFA na época determinava que o primeiro país a vencer 3 Copas do Mundo levaria a taça original para casa de presente, e uma nova taça seria elaborada para ser o novo objeto de disputa dos demais países na próxima Copa. E a taça original, ela foi conquistada algumas vezes antes de ser roubada. O primeiro país a ter essa honra foi o próprio Uruguai em 1930, na primeira Copa Mundial. Ele já sediou a Copa e também ganhou a taça. Em 1934 e 1938, a taça ela foi conquistada pela Itália. Inclusive, essa foto que está passando para vocês carrega muitas informações históricas desse período. Essa foto passando na tela é a seleção italiana de 1934 no final da Copa, com uma bandeira um pouco diferente, trazendo um brasão no centro, porque nessa época a Itália vivia uma monarquia regida pelo rei Vítor Emanuel III. Ele era o chefe de Estado, porém reparem que os jogadores estão fazendo uma saudação fascista, porque nessa época o poder executivo do país já ficava sob o comando do futuro ditador Benito Mussolini.
O Benito Mussolini, nessa época, ele era primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel III. E enquanto Benito Mussolini erguia o regime fascista na Itália, ele tinha um amigo bigodudo fazendo um outro regime bem conhecido e semelhante na Alemanha. Então, como vocês podem ver, era só uma galera bem simpática, né? Só amigos legais, gente do bem. Mas isso é assunto para outro vídeo que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui para o canal também. Só que depois que a Itália ganhou a taça pela segunda vez em 1938, a Copa do Mundo ficou em segundo plano porque novamente o mundo tinha uma outra disputa internacional em andamento, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então a Copa, que deveria acontecer nos anos de 1942 e 1946, não ocorreu, porque em 1939 a Alemanha nazista invadiu a Polônia e deu início ao segundo grande conflito. Até que em 1950 o mundo tentava renascer depois de uma guerra e se viu novamente em clima de Copa. E cada país nutria a sua expectativa, só que o Brasil estava ainda mais esperançoso, porque essa foi a primeira Copa do Mundo que sediamos e chegamos na final. Brasil contra o Uruguai, no Maracanã. Para vencer aquele dia, o Brasil precisava apenas de um empate. E aquela partida entrou para a história, porque até hoje foi o maior público que o Maracanã recebeu, com quase 200 mil pessoas. Mas o Brasil perdeu de 2-1 e mais uma vez o Uruguai levou a taça Jules Rimet para casa, se tornando bicampeão, assim como a Itália. Na Copa seguinte, foi a vez da Alemanha Ocidental levar a taça Jules Rimet em 1954. Até que a sorte do Brasil começou a mudar e o país ganhou pela primeira vez as duas Copas subsequentes, se tornando campeão em 1958 e bicampeão em 1962. E é agora, na próxima Copa, que a história dessa taça vai entrar para os registros policiais. Porque em 1966, quem sediou a Copa foi a Inglaterra e a taça Jules Rimet foi roubada 4 meses antes da Copa do Mundo, enquanto ela estava em exibição no museu. É claro que isso foi uma vergonha mundial, até porque o crime aconteceu a poucos metros da polícia britânica. E foi um roubo bem simples, tá? Um ladrão chamado Edward Batley aproveitou que a sala da exposição ficou vazia por uns minutos, arrombou o cadeado da vitrine que guardava a taça e levou embora. Simples assim. Em posse da taça, ele tentou chantagear um homem chamado Joe Mears, que era presidente da Football Association e inclusive era filho e sobrinho de um dos criadores do Chelsea, que é um dos times mais importantes da Inglaterra. Então o cara era um grandão no futebol. E ele enviou para o Joe um pedaço da taça, enviou um pacotinho com um pedaço ali dizendo ser da taça e avisando que ela seria derretida se ele não recebesse a quantia que ele estava cobrando. Ele marcou um ponto de encontro com o Joe, dizendo aonde ele queria que o dinheiro fosse entregue, mas é claro que tinha, né, toda uma equipe policial envolvida e ele foi preso. Mas ele não revelou onde estava a taça e chegou a dizer que não sabia, que ele era apenas um intermediário. Até que 7 dias depois, um cachorrinho chamado Pickles farejou algo estranho embrulhado em um jornal, escondido em um arbusto. E o seu dono Dave, que hoje em dia é esse senhor que está aparecendo na tela para vocês, foi mexer no pacote porque o cachorro ficou muito interessado. E aí o dono foi só dar uma cutucada para ver o que era e se deparou com a taça Jules Rimet jogada ali num arbusto em um local público. E por ter salvo o torneio mundial, o cachorrinho Pickles foi presenteado com ração vitalícia da melhor qualidade e o seu dono também foi parabenizado pela atitude heróica e honrosa de devolver o troféu. E para calar a boca de todo mundo, a Inglaterra ainda foi a campeã da Copa de 1966. Só que esse primeiro roubo gerou um grande plot twist para nós brasileiros, porque o brasileiro ele não segura a língua, né, gente? É um chicote. Quando o troféu foi roubado em Londres, reza a lenda que um importante membro da CBF disse que essa barbaridade jamais aconteceria no Brasil, porque aqui até os ladrões são apaixonados por futebol. E são mesmo, vocês vão ver num outro crime mais adiante que são apaixonadíssimos. Porém, em relação à taça, não foi bem assim, porque em 1970 o Brasil se tornou o primeiro país a conquistar o tricampeonato e, portanto, recebeu o direito a ficar com a taça. Só que ele também se tornou o primeiro país a perder a taça, porque ela foi roubada aqui mesmo no Brasil. E é aí que a taça Jules Rimet é roubada pela segunda vez em 1983, em uma exposição da própria CBF, onde a taça ficava guardada atrás de um vidro blindado. Só que dessa vez não teve cachorrinho Pickles para encontrar, porque a história oficial é que a taça foi derretida e o ouro foi vendido em pedaços fragmentados. Mas há quem defenda que ela ainda está escondida por aí com algum colecionador. Até porque ela não era feita de ouro maciço, gente. Ela era esculpida em prata e banhada em ouro. Eu, particularmente, acredito mais nessa segunda versão, porque todo mundo sabe, ainda que ela fosse feita em 4 quilos de ouro maciço,
O troféu, gente, ele tem um valor inestimável para colecionador. E a gente sabe que no submundo tem muita coisa que se rouba, que se vende, que se compra, né? Tem muitas obras de arte caríssimas rolando por aí, com colecionadores que, né, obtêm aí seus itens de arte de uma forma ilegal. Não tenho o que dizer, né. Então eu acredito que essa taça muito provavelmente também está por aí na estante de algum magnata, porque derreter aquilo seria burrice demais. E pasmem, o mentor do crime foi um funcionário da própria CBF chamado Sérgio Peralta, e contou com a execução de um ex-policial chamado Francisco Rivera, também conhecido como Chico Barbudo, e um decorador chamado José Luiz Vieira da Silva, cujo apelido era Luiz Bigode. Eles venderam a taça para um argentino chamado Juan Carlos Hernandes, que pagou na época cerca de 14 milhões de cruzeiros, um valor muito abaixo do que valia a taça, que era avaliada em 18 milhões de cruzeiros. Esse valor, no dinheiro de hoje, seria o equivalente a 200 mil reais. Mas agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, vocês acreditam que eles tiveram coragem de derreter essa taça mesmo? Eu, sinceramente, não acredito muito, não. Eu acho que seria um pouco burrice a pessoa fazer uma coisa dessa. Mas não para por aí, tem mais crime, tá? Já na Copa de 1962, tivemos o jogo mais caótico e violento da história do futebol. A disputa para sediar a Copa do Mundo ficou entre Chile e Argentina, que na época a Argentina já tinha uma certa infraestrutura, mas o Chile, por sua vez, não tinha nada. Inclusive, ele fez disso o seu slogan mundial. A campanha do Chile para construir do zero tudo o que precisava para sediar o evento foi apoiada na realidade de que o país não tinha nada mesmo. Então eles diziam: como não temos nada, faremos tudo. Só que essa escolha despertou uma certa animosidade com a Itália, porque desde que o anúncio de que o Chile foi o escolhido para sediar a Copa, os jornalistas lá na Itália já começaram a esculhambar o país, dizendo que era um país subdesenvolvido, miserável, totalmente inadequado para receber uma Copa do Mundo, o que irritou os chilenos de uma forma generalizada. Até que chegou o dia dessas duas seleções se enfrentarem no gramado. Só que em vez deles depositarem toda a energia no futebol, eles resolveram sair no soco mesmo. A situação saiu do controle ao ponto de um dos jogadores sair escoltado pela polícia. O momento ficou conhecido como a Batalha de Santiago. O jogo já começou com os ânimos exaltados e os chilenos, que recebiam os italianos em casa, eles estavam botando a maior pressão para a seleção do país dar uma goleada nos italianos. Só que o que menos aconteceu naquele gramado foi futebol, tá, gente? E desde o início da partida, as duas seleções elas trocaram pontapé, soco e até cusparada, que nojo. E aí começou um quebra-pau. A BBC, ela transmitiu o jogo na Europa, classificando o evento como estúpido, terrível, repugnante e vergonhoso. A partida horrorizou o mundo inteiro, mas lavou a alma dos chilenos, que deram uma camaçada de pau nos italianos e ainda ganharam de 2-0. Agora, convenhamos, né? Com toda essa vontade de derrubar o adversário, se os dois tivessem empenhado essa energia na bola, talvez eles tivessem se saído melhor, porque nem o Chile nem a Itália chegaram na final da Copa do Mundo. E quem levou a taça para casa fomos nós. Foi nessa Copa que o Brasil se tornou bicampeão. Alguns anos depois, na Copa de 1994, que foi sediada nos Estados Unidos, onde inclusive o Brasil se tornou tetracampeão mundial, a história da Copa também ficou marcada por dois crimes bem peculiares. O primeiro ocorreu em maio de 1994 com o sequestro do Edevair de Souza Faria, pai do atacante Romário. O pai dele era sócio em um bar na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Era um comércio simples de vila, tá, gente? Se vocês procurarem, tem entrevista da época, vocês conseguem ver que não era nada luxuoso que despertasse um interesse financeiro dos bandidos. O que chamava atenção era o fato do Edevair ser o pai do Romário, que naquela época já era um dos maiores ídolos do futebol mundial. E mesmo a família mantendo as suas origens simples e com bastante contato com a população, os sequestradores resolveram pedir um valor astronômico para a época. O pai do Romário ele foi sequestrado praticamente em frente ao seu bar quando ele saía no final do expediente para voltar para casa. E a quantia pedida na época foi de 7 milhões de dólares, um valor que atualmente, por conta da inflação, seria equivalente a 16 milhões de dólares. Mas o Romário ele fez algo inimaginável. Nessa época, ele já era um dos maiores ídolos do futebol e resolveu fazer uma declaração pública num tom de checkmate. Ou soltavam o pai dele, ou ele não jogaria na Copa de 94. Gente, vocês não têm ideia do que foi isso. Com essa declaração, o Romário ele simplesmente botou de um lado a polícia e de outro o tráfico para trabalharem em conjunto,
porque os criminosos do Rio de Janeiro se mobilizaram de uma forma generalizada em prol de localizarem o pai do crack. Na época, o chefe do Comando Vermelho era um homem chamado Orlando da Conceição, que era conhecido lá na comunidade como Orlando Jogador, e ele foi um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Esse cara, ele comandava o Complexo do Alemão, e o Orlando Jogador, ele era fissurado por futebol, ele não se conformou com a possibilidade do Romário, que era um dos craques de ouro da seleção, não jogar na Copa por conta do sequestro do seu pai. Ele simplesmente reuniu uma equipe que tinha, inclusive, alguns policiais, que obviamente faziam parte da milícia, para encontrar o pai do craque. O recado do Orlando foi curto e grosso. O pai do craque tinha que ser liberado com vida, sem nenhum machucado, e foi assim que, em 6 dias, a polícia do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima com o endereço do cativeiro. Quando a polícia invadiu o local, lá estava o Edevair sendo vigiado por 2 mulheres que foram presas. Em entrevista, o próprio Romário reconheceu que a participação do tráfico auxiliou muito no encontro do seu pai e que, em momentos de dor e desespero, o ser humano apela para tudo. Bom, gente, isso infelizmente a gente sabe que é uma realidade muito presente no Brasil, que é o fato do tráfico conseguir ter braço e força para alcançar onde o Estado não chega. E agora temos mais um grande plot twist na história dos crimes da Copa, porque apesar da grande mobilização em prol do pai do craque, o Orlando Jogador não viu o Brasil ser tetracampeão, porque ele foi assassinado por um rival do Comando Vermelho no dia 13 de julho de 1994. Poucos dias depois, no dia 17 de julho, o baixinho, a quem ele havia ajudado, beijava a taça em campo na vitória do Brasil contra a Itália, trazendo para nós o quarto título mundial. Só que o ano de 1994 foi bem turbulento no futebol. Poucos meses depois, um outro crime, também motivado pela Copa do Mundo, ganhou as manchetes mundiais. Dessa vez foi o assassinato do zagueiro colombiano Andrés Escobar. Em julho de 1994, ele foi morto 10 dias depois de marcar um gol contra que eliminou a Colômbia da Copa do Mundo. O Andrés Escobar é esse jogador que está aparecendo para vocês. Aliás, causa um pouquinho de confusão, porque esse uniforme parece do Brasil, né? Mas esse era o uniforme da Colômbia na Copa de 94. A título de curiosidade, caso o Brasil e a Colômbia jogassem, um dos times teria que utilizar o uniforme azul para não confundir. E o mais bizarro nesse caso é que, além dele ter sido morto, né, por ter marcado um gol contra, é que o autor dos disparos era um homem chamado Humberto Munhoz Castro, que atirou 12 vezes contra o jogador de futebol, e a cada tiro o Humberto ainda gritava gol. Ele não fez nenhuma resistência à prisão, confessou o crime e surgiram com isso algumas teorias de que esse homem teria cometido o crime por uma vingança da máfia, já que o Andrés Escobar teria envergonhado publicamente a imagem do país. Mas essa teoria nunca foi comprovada. O autor dos disparos ele cumpriu pena de 1995 até 2005. E antes que alguém renove, né, essa teoria da máfia, o sobrenome do Andrés é como um Silva ou um Oliveira na Colômbia, tá? Então ele não tem nenhum parentesco com o Pablo Escobar. A teoria do envolvimento da máfia nunca foi comprovada e aparentemente o cara era só um torcedor fanático que se descontrolou ao extremo. E a Copa do Mundo guarda muitas histórias curiosas que vão além dos crimes. Por exemplo, vocês sabiam que a Índia quase desistiu de jogar a Copa de 1950 porque os jogadores não poderiam jogar descalços? E esse era o costume do país na época. Um outro acontecimento inusitado foi quando o príncipe do Kuwait invadiu o gramado na Copa de 1982, revoltado porque o país dele sofreu um gol da França. Ou nós mesmos, o Brasil foi obrigado a ouvir o hino errado na Copa de 1986 no México, porque em vez de tocarem o nosso hino nacional, deram play no hino da bandeira. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo com curiosidades, eu gravo uma parte 2, só trazendo curiosidades bem inusitadas sobre a Copa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e até a próxima!